Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Política Impura. Hoje, como habitualmente, com Henrique Prior. Olá, Henrique. Viva. Olá, Olga. Boa noite. Bom, e vamos começar com a resenha das notícias da semana. Uma notícia que já vem um pouco atrasada, já que foi no sábado passado. O Rui Rio ganhou as eleições do PSD, mas já a pensar na derrota de 2019. Sim, ele ganhou e com uma expressão que até talvez muitos não esperassem, porque Santana Lopes nos últimos debates mostrou-se bastante assertivo e um político com uma dialética muito mais agressiva do que Rui Rio. Mas Rui Rio, no fundo, foi a vitória do Norte, de um certo aparelho do Norte que ganhou contra o centralismo de Lisboa. Se calhar é bom para que Lisboa não continua a olhar apenas para si própria e não continua a considerar-se um umbigo de Portugal e o Norte e o Porto, que afinal de contas tem um grande papel no país, nomeadamente na criação de riqueza. Sim. Nacional. Ele referiu já algumas alianças possíveis com o António Costa, do PS. Sim, ele não colocou de fora a hipótese do Bloco Central. Eu penso que não é propriamente essa a opinião de Costa, mas a diferença que ele marca em relação a Santana Lopes e a Passos Coelho é a hipótese de votar favoravelmente um governo minoritário PS. Há aí uma inflexão da atitude do PSD, e isso poderá ser um incentivo, uma estratégia para destruição da aliança de esquerda. Sim, aliás, segundo Manuela Ferreira Leite, que seria preciso fazer alianças até com o diabo para destronar este acordo governativo. E Rui Rio vai também nesse sentido. Aliás, o Rui Rio está muito próximo da Manuela Ferreira Leite e em termos de personalidades, de uma certa rigidez de pensamento, não admira que ela tenha dito isso. Agora, seria bom para o país que houvesse uma alternativa clara à esquerda e à direita. Não encaro com uma visão negativa, no fundo, a divisão do país em dois blocos, um bloco de esquerda e um bloco de direita. É o natural, e o que seria natural era que a direita se unisse, o PSD e o CDS, porque estão ideologicamente próximos, e a esquerda se unisse porque, pelo menos teoricamente, o Partido Socialista estará mais próximo do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, pelo menos em alguns aspectos, do que da direita. Isso faria com que o país pudesse optar entre duas alternativas seguras quando não tem sucedido isso. O Partido Socialista, quando tem estado só no poder, tem levado a cabo uma política que, no fundo, é uma política liberal, e isso não é bom não é saudável para a sociedade, porque não distingue muito bem aquilo que é uma verdadeira política de esquerda e uma política de direita. Claro que num caso destes o Partido Socialista teria de ceder, o Partido Comunista teria de ser bastante também, o Bloco de Esquerda também, mas seria útil que ambos, ou os três, encontrassem uma plataforma de entendimento para terem uma alternativa e não apenas uma alternância a oferecer ao país.
Esperamos que o programa de Rui Rio leve a isso, leve sobretudo a uma alternativa e não a uma alternância, com a recusa por parte do PS de governos minoritários e a continuação desta alternativa que deu ao país, embora, quanto a mim, devendo meter claramente o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda dentro do governo, para que houvesse uma assunção de responsabilidades por parte do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda nas responsabilidades governamentais. Muitas vezes não é o Partido Comunista estar conseguir algumas cedências por parte do PS e, por outro lado, estar simultaneamente a fazer oposição ao PS e ao governo que ele viabilizou. Seria transparente, seria útil para o país e seria útil até para os próprios partidos que, sem abdicarem das suas diferenças, estariam num projeto comum. Muito bem. Entretanto, o PS apresentou várias medidas na Assembleia da República para reforçar a transparência em funções públicas. O que é que me dizes? Bem, já era tempo disso ser feito, porque já há bastante, a própria direita, é verdade, o PSD e o CDS tinham proposto o enriquecimento ilícito, que levantou problemas entre os constitucionalistas, porque no fundo era uma violação do princípio indúbio pro reo, isto é, que qualquer pessoa que está a ser julgada, que está a ser arguida, em princípio tem o direito à presunção da inocência, e o enriquecimento ilícito pressupunha que esse enriquecimento era culposo, portanto havia aí uma presunção de culpa. O PS deu uma redação ao crime de uma maneira em que ele não é inconstitucional. Isto é, passa a ser crime a não declaração de rendimentos que possam ser considerados um enriquecimento excessivamente não declarado, nomeadamente enriquecimentos superiores a 50 salários mínimos que não têm justificação. Eles não foram declarados e é a não declaração desses rendimentos que é crime, não propriamente o enriquecimento. Se eles tivessem sido declarados, em si não seria um crime, embora houvesse um enriquecimento superior a 50 salários mínimos nacionais. Eu acho que é uma boa solução, para o problema deste enriquecimento ilícito e do encobrimento de muito crime que anda por aí e que se resolveria dessa maneira. E no que toca à incompatibilidade dos deputados na Assembleia da República? Também é muito importante. Até agora, nomeadamente advogados, podiam fazer leis e sociedades de advogados podiam fazer leis e depois intervir em processos relativos a essas leis. Agora já não é assim. Os advogados, quer contra o Estado, antes só não podiam litigar contra o Estado, mas podiam perfeitamente litigar a favor do Estado, dar pareceres. Sim, e tudo isso. Agora, isso acaba, no fundo, nomeadamente, o poder financeiro, o poder eles poderiam fazer uma lei, uma sociedade de advogados podia fazer uma lei, ou redigir uma lei que seria apresentada na Assembleia da República e essa lei seria aprovada por deputados que faziam parte dessa sociedade de advogados. Ora, tal não poderá acontecer. Os advogados não podem, mesmo litigando a favor do Estado, mesmo dando simples pareceres, não podem ter essa atividade comum, fazer parte de uma sociedade de advogados e simultaneamente dar pareceres ou litigar em processos que
estejam relacionados com a sua atividade de deputado-advogado. Sim. Isso é um grande progresso. Outro progresso é também os políticos gestores com participações em empresas e depois intervinham em projetos de lei, Sim, claro, eram ouvidos, ou até em propostas de lei em que eram discutidos os interesses dessas empresas em que eles também tinham participações e, portanto, também tinham interesses. E acaba um pouco essa promiscuidade. Acaba-se com essa promiscuidade. Por outro lado, muito importante, os juízes e magistrados são obrigados a fazer uma declaração de património. É importante para a defesa dos próprios juízes, porque há magistrados que, enfim, têm, felizmente, exceções muito excepcionais, mas os magistrados não são anjos, quer os magistrados, os juízes e do Ministério Público não são anjos e, portanto, também não estão imunes à corrupção. E a declaração de património deles é também um reforço da transparência da sua atividade profissional. E, finalmente, uma entidade para a transparência do exercício de funções públicas é também muito importante. Uma entidade que vigie, controle a transparência no exercício de funções públicas, como entidades que regulam a comunicação social ou que regulam outras atividades, é mais um reforço do controle da isenção dos entes públicos e das pessoas que exercem funções públicas. É bem-vindo, isso vai melhorar certamente o funcionamento da nossa democracia, vai diminuir as possibilidades da existência de corrupção e de muito crime, nomeadamente de crime de explotação ilícita de capitais. Sim, aliás, isto vem um pouco no seguimento do modelo regulamentador do lobby apresentado também pelo PS. Pois, também é algo que se está a levar a cabo para transparência das funções públicas, particularmente das funções de deputado. O lobby, nós sabemos que existia, que se exerce muitas vezes de maneira pouco transparente e ilegal, com os empresários muitas vezes a reunirem diretamente com deputados, com ministros, com secretários de Estado mas o que diz concretamente este modelo? Diz que o lobby vai ser regulamentado, passa a ser legalizado, tem que haver, quer empresas, quer entidades individuais, têm de declarar e ser registadas como exercendo o lobby, e têm de declarar o tipo de interesses que defendem. Simplesmente, há aqui uma questão que o projeto de lei não prevê, que é a obrigatoriedade de cada encontro com cada deputado ou com cada governo ser devidamente registada e ser conhecida do público. Ora, isso é mau, esperamos que o projeto de lei está em apreciação, esperamos que seja corrigido e que essa declaração seja levada a cabo para que se saiba quem é quem. E quem é que tipo de interesse é que se está a defender. Por outro lado, há aqui também no meio de tudo isto, no que toca à transparência também, há aqui a limitação de ofertas, nomeadamente a história das viagens, isso tudo se limita de uma maneira definitiva e transparente a 150 euros cada oferta. Ora,
Penso que tudo isso vai ao encontro das necessidades da nossa democracia, da transparência, do combate à corrupção e de um regime democrático mais democrático, em que o povo possa vigiar e controlar a atividade. Qual é o posicionamento do PSD relativamente a estas matérias? O PSD tem-se mostrado favorável a estas matérias. Tem-se mostrado favorável e ainda bem. Aliás, o PSD em determinado momento propôs a criminalização do enriquecimento ilícito e foi até, de certo modo, a esquerda que se opôs a isso, particularmente o Partido Socialista, mas agora está a apoiar isso e é bom para o país e é bom que o país, todos os partidos se revejam em legislação assim, porque é sinal que há um consenso muito grande em todo o espectro político nacional para combater a corrupção e tudo aquilo que é a ausência de transparência nos negócios públicos e a ausência de defesa do interesse público, não é? Sim. Bom, relativamente às contas públicas nacionais, entre junho e setembro de 2017 registaram-se o maior excedente orçamental nacional desde 1995. A economia está a crescer. A economia está a crescer, o déficit está a baixar e a verdade é que não só o diabo não veio, mas nem o diabo nem o inferno, ao contrário do que prognosticaram Passos Coelho, mas sobretudo aquilo que este governo tem feito é acertar em previsões. Nós se analisarmos os déficits orçamentais em percentagem do PIB, em 2010 o déficit orçamental foi de 11,2%. Em 2011, já com o governo de Passos Coelho, ele passou para 7,4%. Depois, em 2012, em 2012, apesar de todos os sacrifícios feitos em 2011 e em que se previa um déficit muito inferior a 4%, ele foi de 5,7%. Em 2013, em que se previa um déficit inferior a 3%, no governo de Passos Coelho, ele foi de 4,8%. Em 2014, em que se previa um déficit novamente de 3%, ele passou para 7,2%. Em 2015, em que se previa um déficit também de 3%, ele passou para 4,4%. Nunca o governo do PSD acertou no déficit e ele foi sempre superior ao déficit o déficit de 3% que a Troika impunha para o país. Em 2016, o governo do Partido Socialista, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, conseguiram um déficit de 2%. Isso não tem a ver também com as medidas que, entretanto, foram implementadas, como, por exemplo, o aumento dos salários, de algumas pensões? Claro que teve a ver com o aumento dos salários, o aumento das pensões, porque o aumento dos salários permite também maiores descontos para a Segurança Social, permitiu uma gestão de expectativas por parte dos cidadãos muito maior, o aquecimento da economia... A diminuição do desemprego. O aquecimento da economia permitiu a diminuição do desemprego. Essa diminuição do desemprego significou mais impostos, menos despesas da Segurança Social com subsídio de desemprego portanto, houve aí uma conjugação de funções no sentido de diminuir a despesa do Estado e aumentar a receita. Ao contrário do que previa Passos Coelho, que pretendia austeridade e mais austeridade, contínua diminuição dos salários,
e julgava, inclusivamente, na altura entendia que a taxa natural de desemprego teria de se situar nos 2 dígitos. Contra isso lutou este governo e com grandes resultados. Sim, poderia ter ido ainda mais longe, nomeadamente se tivessem também negociado a dívida, por exemplo, os seus juros, os seus montantes. A prova disso é que não está a ser, vamos lá ver, a dívida está a ser negociada, está a ser renegociada. Não repara, a prova disso é que se tem conseguido. Tem-se conseguido uma coisa interessante, que é uma diminuição do déficit, mas com um pormenor, é que este ano, no terceiro trimestre, houve um superávit, mesmo com o pagamento dos juros. E porquê? Porque o que houve foi uma substituição de dívida, um rolar de dívida. Pagou-se dívida que era cara e contraiu-se nova dívida que é mais barata ou que até dá lucro ao Estado. Já tenho referido aqui, sucessivamente, os juros negativos que o Estado está a pagar nos empréstimos até 1 ano. E isso permite que, mantendo a dívida, ela seja substituída. Portanto, não é necessário renegociar a dívida. A partir do momento em que o Governo dissesse que iria renegociar a dívida, esses juros subiriam, porque havia uma confiança nos mercados, diminuiria a confiança dos mercados no Governo, e esses juros deixariam de ser negativos. Haveria aí, por um lado ganhava-se, por outro lado perdia-se, e eu entendo que esta política do Governo, no sentido de fazer rolar a dívida, de fazer substituir a dívida com juros elevados por dívida com juros baixos, é uma política correta. Que aliás está a demonstrar as suas vantagens. E há com uma certeza, é que nos mercados internacionais há neste momento um excesso de liquidez e, sobretudo, quem pretende ter dinheiro para o investir tem períodos em que espera uma certa evolução das empresas, da economia em geral, para depois poder investir. E não se importa de ter esse dinheiro emprestado a um governo em que sabe que tem a certeza de que o vai receber, não se importa de o ter emprestado temporariamente para no futuro obter mais ganhos. Ora, esse excesso de liquidez que circula nos mercados internacionais beneficia altamente as economias sólidas e os países que dão uma garantia de pagamento, e beneficia particularmente Portugal também. Portanto, Portugal está a beneficiar desse excesso de liquidez internacional e de algumas convulsões até noutros países. Vamos ver, essas convulsões vão aumentar, não tenhamos dúvidas, vão aumentar, particularmente nos Estados Unidos. E isso já, o clima económico nos Estados Unidos tem-se mantido bom, porque a política de Obama fez com que houvesse 90 e tal meses seguidos de recuperação económica e de crescimento económico. Esse crescimento económico tem-se mantido agora durante a governação de Trump, mas há uma incerteza muito grande. Que ainda vem dos tempos do Obama, no fundo. Esse bom desempenho da economia vem da solidez da governação de Obama. Mas a governação de Trump está a diminuir a confiança dos americanos na economia, e isso poderá fazer com que, irá fazer com que
o crescimento da economia americana diminua para níveis que poderão levar a que os investidores internacionais retirem os seus capitais. E, retirando os seus capitais das empresas americanas e da economia americana, da Bolsa americana, poderão investi-los em países que, como Portugal, por exemplo, ou a Alemanha, têm economias que estão estabilizadas, que estão a crescer e que têm um Estado que dá garantias de pagamento. E esses juros negativos poderão passar a ser ainda mais negativos no futuro. Portanto, convém que o Estado português não dê quaisquer sinais de que pretende renegociar dívidas. O Estado português tem que dar confiança para os mercados, porque os mercados muitas vezes funcionam mal, mas também em determinados momentos eles sabem onde é que se hão de refugiar, o dinheiro sabe onde é que se há de refugiar para ter a garantia de que não se perde. Tendo um Estado como o Estado português, que está a dar aos investidores garantias de que não perdem o seu dinheiro se emprestarem dinheiro ao Estado português, isso vai fazer com que os juros a curto e a médio prazo, eles já estão há um ano até negativos e poderão estar a períodos mais longos, quem sabe se até há 3 anos não continuarão a estar negativos. Isso seria excelente para a economia portuguesa e para as finanças públicas. Sim. Entretanto, temos que avançar, estamos quase no final do programa e como falaste há pouco de Donald Trump, ele faz precisamente neste mês de janeiro um ano de mandato e não tem sido fácil. Não tem sido fácil para o mundo, não tem sido fácil para ele, que se vê que agora ele que foi colocado no poder, de certo modo, pela comunicação social, agora erigiu a comunicação social como o seu grande inimigo, ao ponto de impedir jornalistas da CNN de estarem em conferência de imprensa, de fazer perguntas. Isto é, neste momento ele acaba por ser um homem acossado e ele sabe é que os Estados Unidos nunca tiveram um presidente em que se colocasse a hipótese de ele ser dado como mentalmente incapaz de governar o país. Isto é muito grave porque os Estados Unidos não são um país qualquer, são uma nação democrática com inúmeros defeitos, uma democracia com imensos defeitos que Obama pretendeu corrigir, mas que Trump está a acentuar. Defeitos nas desigualdades, defeitos no aumento na pobreza de uma grande parte da população Trump tem feito crescer todos esses defeitos dos Estados Unidos. E depois tem levado a cabo uma política errática que ele não percebe que os Estados Unidos já não são os donos do mundo. Por exemplo, uma política, ainda recentemente, pretendeu uma política de confronto económico com a China no mercado automóvel. Não tem a mínima hipótese porque o mercado automóvel é global e se a China, que curiosamente tem agora uma marca de automóveis chamada Trump China. Trump China. Trump de Trump mais China. Não é em sentido, não foi em sentido de graça para com a presidência de Trump, porque essa marca já existia antes. Sim. Já existia antes. Mas o que tem piada é que existe essa marca. Os carros chineses estão a ter uma penetração enorme nos Estados Unidos e agora, particularmente nos salões de automóveis, aparecem os carros chineses. E Trump já diz que vai aumentar imensamente os impostos sobre os carros chineses. Não percebe que aumentando os impostos sobre os carros chineses a China pode retaliar também. No que toca à penetração bancária, no que toca à penetração dos Estados Unidos na economia chinesa. E a integração a nível mundial das economias é um bem. É um bem.
há muita gente que ostraciza a globalização, mas a globalização pode ser um sistema de vasos comunicantes em que a água dos mais pobres vai subindo para atingir o nível dos mais ricos. E isso é bom, haver uma maior igualdade na distribuição da riqueza a nível mundial. Agora, o que é dramático é que Trump não tenha conseguido nenhum dos objetivos que se propôs e, pelo contrário, aquilo que ele tenha conseguido é nem sequer, por exemplo, ele pretendeu a destruição do Obamacare, que permite a assistência a famílias que estavam completamente arredadas da assistência, que se caíssem doentes, caíam na rua. Ele pretendeu acabar com o Obamacare, que era um dos seus objetivos, não conseguiu. E isso já está um pouco a acontecer por notícias que nos chegam outra vez, não é? De pessoas largadas na rua porque não têm corridas dos hospitais, porque claro, não têm hipótese. Não têm seguros de saúde. Não têm seguros de saúde. Agora, o grande problema dos Estados Unidos é que, neste momento, o mundo não tem respeito nenhum pelo seu presidente. O mundo perdeu o respeito por Trump e perdeu o respeito pela América. E a América é um país essencial para o equilíbrio mundial. E é muito mau para o mundo que o mundo perca o respeito pela América. E, infelizmente, a América pode levar a cabo uma fuga para a frente, por exemplo, conduzindo para a presidência Oprah Winfrey, que é uma grande estrela da televisão, já levou uma estrela de cinema com o Ronald Reagan, altamente impreparado, e agora parece que a Oprah quer candidatar-se à presidência dos Estados Unidos. É pena, porque ela não tem a preparação necessária para ser presidente dos Estados Unidos, e ser presidente dos Estados Unidos é muito mais sério do que pessoas como Trump querem fazer crer, e como o povo americano, infelizmente, está a aceitar. O Trump termina este ano de mandato com uma aceitação de apenas 37%, a menor de todos os presidentes dos Estados Unidos desde que há sondagens sobre a aceitação dos presidentes americanos ao fim de um ano de mandato. Esperamos que o mandato de Trump acabe depressa para que os Estados Unidos se recomponham e elejam um presidente que pelo menos tenha o respeito do mundo. Muito bem, ficamos por aqui hoje, chegamos ao fim do Política em Pura. Obrigada, Henrique. Obrigado, Olga. Até para a semana.